ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Mengão, o Malvadão, né, que promete mais uma vez, né, todo ano vem com promessas aí para o próximo ano. Tomara que dessa vez realmente a gente veja um Flamengo diferente, porque era para ter conquistado pelo menos 3 campeonatos brasileiros de 2019 para cá. O Flamengo tem 2, um questionável, mas é o que temos, né? Foi campeão da Copa do Brasil, é um título de peso, por mais que muita gente ache que não é, para mim é pesadão, é mais pesado em questão de dificuldade, é mais difícil do que a Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Na sinceridade, a Copa do Brasil é mais difícil, os times brasileiros hoje comandam aí o continente, por isso eu falo que é mais difícil, não vale mais, mas é mais difícil. Vamos ver o que a mídia tem a falar aí do Flamengo. Certo. Entendeu? Bom, tá bom. Eu só Verdade. mas eu me questiono por que não tem água lá. Não tem, mas é mais caro. Você puxar é? da torneira pra jogar, a gente tem que ser sustentável também, né, Marcelo? Tá bom. É mais caro, então... A água sai do mesmo canto. A água de lá, a água mas de é que cá, ia a ser água do mais caminhão, barato. a água do... Tá bom, aí tudo bem. Deve ser isso. Vamos lá, Rio de Janeiro, Bruno Vicari. Vamos, porque uma coisa também está ligada à outra, viu, Pedro? Essa questão que envolve a nova direção de futebol do Flamengo e também o João Paulo Sampaio, que é o responsável pela base do Palmeiras. Existe uma reestruturação muito grande também por aí, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, um abraço aí. Ó, só para avisar, a foto chegou em mãos aqui, hein? Pude observar aquela foto e realmente surpreendente. Mais um abraço para você, um beijo para Marcela, abraço a todos aí no estúdio. De fato, está em curso uma reestruturação do futebol, que é o carro-chefe do clube, né? Mexe bastante com as eleições, enfim. E o BAP, Luiz Eduardo Batista, foi eleito presidente na segunda-feira, 1.731 votos, então ele começa a tocar essa reformulação. O João Sampaio, né, foi contactado aí pelo Flamengo para fazer parte, ele que é o gestor coordenador ali da base do Palmeiras e fez parte das revelações importantíssimas aí, essas joias raras, o Estevão, o Hendrick também. Então o Flamengo tentando tocar a sua reestruturação do departamento de futebol com ele. Vamos ver se ele vai aceitar ou não a proposta do BAP. Tem toda a questão financeira, o Flamengo poderia pagar multa rescisória e tudo mais. Além disso, o José Botto poderia chegar também para ser o diretor executivo de futebol. A situação mais encaminhada, o Flamengo conversando com ele para ter essa reestruturação e o Felipe Luiz permanecer como o treinador. Tem contrato até 2025 e aí sim o Flamengo vai aos poucos mapeando toda a situação, a gestão, na verdade, a futura gestão vai mapeando toda a situação do Flamengo atualmente. A previsão é de que o clube tenha 3 milhões de reais em caixa ao fim deste ano, então talvez seja necessário puxar um pouco as rédeas aí da questão financeira. Houve investimentos muito altos no terreno do gasômetro ali para a construção do estádio, 150 milhões de reais por aí, e também do Alcaraz, custou 20 milhões de dólares, parcelado, etc. Mas o clube tem compromissos e também chegaram Alexandro, Plata, Michael, enfim, investimentos poupudos do Flamengo. Então, vai dar uma puxada no freio de mão na questão financeira. O primeiro trimestre de 2025 é a maior preocupação para tocar e o Flamengo pode ter que vender alguns atletas para dar aquela equilibrada ou até recorrer a empréstimos, mas no caso de empréstimos aí elevaria a dívida. Não é uma situação alarmante financeira, mas o Flamengo quer ter todo o cuidado que sempre teve para estar bem financeiramente, como esteve na última década, um pouquinho acima, 12 anos por aí, que está muito bem financeiramente. Em relação a reforços, serão reforços pontuais inicialmente e aí uma informação dos companheiros do GE, o Flamengo teria interesse no Roger Guedes, atacante que está no Catar, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim, aqui no futebol brasileiro, fez um certo sucesso, seria uma boa alternativa para o Gabigol, Gabriel Barbosa, que deixa o clube ao fim de dezembro. Então, é todo um processo de reestruturação, tem muita coisa aí para falar do Flamengo, as coisas estão em curso, mas, repito, tem que ter essa questão financeira e a informação dos companheiros do GE. Roger Guedes seria um nome que interessaria ao Flamengo.
Vamos conversar sobre isso. Você fica por aí, tá, Pedro, para a gente falar mais sobre o Flamengo? Olha os números do Roger Guedes no Al Rayyan. Em 2023, 2024, em 28 jogos, 23 gols, 4 assistências. Minutos dele para participar de um gol, 92,2. Já em 24, 25, em 21 jogos, 11 gols e 1 assistência. 150 a minutagem até a participação em um gol. Bruno. Pedro, até em cima das informações que você passou, e queria até trocar uma ideia com você diante de algumas coisas que eu apurei envolvendo essa nova direção de futebol do Flamengo. Já existe, Pedro, esse acerto com o José Botto para ser o novo diretor de futebol do clube. É uma figura muito importante, principalmente lá no mercado europeu. Como o Pedro falou, ele tem contrato ainda na Croácia, mas ele deve vir ao Brasil até o final do ano para assinar, de fato, o que eles já têm acertado verbalmente. Tá? E ele já chega ao Brasil com uma primeira missão, que é tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras. E por que essa primeira missão? Porque o Flamengo já fez 2 propostas ao dirigente da base do Palmeiras. Já fez 2. Ele recusou a primeira, recusou a segunda, porque ele, nesse momento, não tem a intenção de deixar o Palmeiras ir para nenhum outro clube, não ir para o Flamengo também. Mas qual é essa carta na manga que o Flamengo tem? Justamente o José Botto. Porque os dois têm bom relacionamento justamente de mercado. Ele é um cara que captava muito bem jogadores quando esteve no Benfica por 10 temporadas, depois no Shakhtar, e quantos jogadores brasileiros o Shakhtar contratou também nos últimos anos. Então, eles têm esse relacionamento. E o Flamengo, assim, entende que a última cartada que tem é fazer com que o José Botto convença o João Paulo Sampaio a deixar o Palmeiras. Até agora, ele não conseguiu. O João Paulo não quer sair, mas recusou as 2 propostas que o Flamengo fez. Mas o Flamengo ainda tem essa esperança, Jailson. É uma diferença já de perfil mesmo, né, Bruno? A gente, enfim, sabe que os últimos anos da base do Flamengo, poucos jogadores foram utilizados mesmo. Só os que furaram a bolha. Assim, João Gomes, quando acabou furando ali a fila ali de volante, agora o próprio Wesley na lateral direita, mas a base do Flamengo recentemente está sendo mais utilizada para venda e aí o Flamengo usa essa verba, né, financeira para adquirir jogadores ali na maturidade, né, que fala, que é ali entre os 26 e os 28 anos. Esse movimento que você está trazendo aqui para a gente já é uma situação completamente diferente. Já é por exemplo, o profissional do Palmeiras, João, que você falou. É o João Paulo. Ele que eu fui ler hoje para estudar, para falar, ele vendeu 1,8 bilhão. Né? Pois é. Na base do Palmeiras. Ele que participou... Ele é o maior... funcionário do Palmeiras, no final das contas. Se a gente for olhar mesmo, ele é mais importante, pelo menos na parte financeira, é mais importante que o Abel. A gente não sabe quanto ele ganha, mas ele ganha pouco. Exatamente. Porque É isso, tirou Bruno. 2 bilhões Tá ganhando do clube. pouco, tá ganhando eu não sei quanto é, mas que ele ganha pouco, ele ganha pouco. foi responsável pela formação, né, ali do Hendrick, do próprio Estevão, que foram as últimas grandes vendas. Aquela foto que é muito emblemática, né, de um dos CTs do Palmeiras da base, que é aqui não pode ter treinador, aqui só pode ter formadores e futebol leve, enfim. Já é um movimento diferente. Não estou aqui falando que a base do Flamengo não está revelando jogadores. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que a base do Flamengo não está... o profissional do Flamengo não está utilizando esses jogadores que são revelados da forma, por exemplo, que o Palmeiras utiliza. O Palmeiras, eu estava vendo que o Palmeiras, enfim, diversos jogadores nos últimos anos, desde 2020, se eu não estou enganado, que sempre tem um jogador da base do Palmeiras em campo, pelo menos um jogo. Desde o Patrick de Paula, né? Sempre Gabriel tem um Menino. jogador da base sendo utilizado Do Jesus, Do Jesus até um pouco antes, né? Foi o primeiro. profissional. É verdade. Então, já é uma mudança significativa. Tanto o scout, de você parar de pagar caro nos jogadores, quanto, enfim, o João Paulo aí para aprofundar o trabalho na base. É fazer a base trabalhar para você, né, Mar? Ver como é que são as coisas, né? Assim, a gente está aqui dando os parabéns, o Palmeiras utilizar um jogador de base desde 2020, né? E a gente fala, mas é muito difícil o jogador... Depois que você fica milionário, é muito difícil você dar espaço para o jogador da base. Né? O Manchester United usa um jogador da base desde... Todo mundo sentado? 1937. Sério? 1937. O Nottingham Forest desde 1941. Então, passa por filosofia, gente. Passa muito por filosofia. E eu gosto quando o Flamengo olha com mais carinho para a formação. Eu não estou falando que forme mal, tá? Estou falando quando vai
quando dá uma mudança de filosofia. Quando olha para a base e pensa, a base pode não só me sustentar, Paquetá, Vinícius Júnior, É isso. mas a base pode me ajudar. Pena que esse movimento, não estou falando do Flamengo, né? Esse movimento, de forma geral, no Brasil, ele passe por o caixa está mais vazio esse ano. Exato. Não deveria ser assim. Passa por falta de opção e não por planejamento. Mas, ainda que por linhas tortas, eu acho uma ótima saída. Porque nós vivemos em um país de 200 milhões de habitantes. Claro. Ou seja, deve ter muito jogador por aí, né? É. Deve ter muito jogador a ser garimpado por aí. Pedro, então, assim, a gente vai aguardar nessas próximas semanas, até o final do ano, a chegada do José Botto ao Flamengo para oficializar, para assinar esse contrato que já está apalavrado e ver se ele consegue convencer o colega dele, João Paulo Sampaio, a sair do Palmeiras, algo que até agora o Flamengo não conseguiu. Pois é, Bruno. O nome do José Botto já era muito comentado desde que o BAP anunciou a sua candidatura a presidente do Flamengo. Circulava muito nos bastidores, mas lógico que assim, ninguém divulgava isso para não servir de trampolim eleitoral na questão. Outros nomes circulavam também nas outras chapas, enfim, cada um dava o seu pitaco ali, o seu spoiler do que poderia apresentar. E de fato apareceu o nome do José Botto, mas faz parte de toda uma reestruturação do clube. Enquanto vocês estavam falando aqui, a nova gestão do Flamengo, inclusive, soltou uma nota, por exemplo, é um exemplo, tá? Dizendo assim: estamos aguardando o início do processo de transição, por isso recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações, renovações contratuais até o início da nova gestão em 1º de janeiro de 2025. Então, assim, para evitar novos acertos, contratos para fazer agora nesse fim, porque vão passar um pente fino para observar tudo que está acontecendo, que passa também pela questão financeira. E sobre a base, o Flamengo sempre deu atenção à base. Nos últimos anos teve as revelações importantes, que foi até que deixou um caixa importante no início da gestão do Rodolfo Landim, por exemplo, a valores a receber de Vinícius Júnior, de Paquetá também, depois teve a venda do Renier, que foi muito importante, e vários jogadores foram vendidos, assim, você tem o Rodrigo Muniz, Matheus França, enfim, jogadores que colaboraram nesse sentido. Você teve o João Gomes, que foi titular na campanha de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, e agora o Flamengo termina em 2024 com o Wesley na lateral direita e o Everton Araújo no meio de campo. Então o Flamengo de alguma maneira ainda tem sim os seus jogadores. O Wesley muitíssimo valorizado, né? Teve uma oferta de 20 milhões de euros da Atalanta, acabou não fechando o negócio de prazo, mas a expectativa é de que receba ofertas poupudas. Então, para melhorar ainda mais a questão da base aí, que o Flamengo está tentando reestruturar e ter essa tabelinha aí de Botto e Sampaio. Bruno. Nossa. Pedro, obrigado, viu? Rapidinho, ó, tá encerrando o programa, o Botafogo... É isso aí, nação, Malvadão prometendo vir com raiva aí para a temporada de 2025. Roger Guedes provavelmente será jogador do mais querido Malvadão. Será que o Mengão vem realmente como Malvadão para essa temporada de 2025? É o que a gente espera, né, pessoal? A gente espera que ele venha no estilo Malvadão, porque o Botafogo tá aí, tá chegando, e se brincar, se deixar os caras tomar gosto pela Conmebol Libertadores, não vai dar para pegar, porque o Flamengo não quer virar SAF, como a gente viu aí. Eu sou completamente a favor do Flamengo SAF, completamente a favor, né? Os investimentos aumentariam e ia ter uma gestão ali mais, como é que fala? Com menos margem para erro, né? Os caras têm muita margem para errar do jeito que o Flamengo tá. Mas vamos ver aí como vai ser o desenrolar desse negócio, né? Hoje tem o Botafogo aí no Mundial. A gente, obviamente, eu torci para eles ganhar a Libertadores, né? Enquanto eles, quando ganharam a Libertadores, eles falaram chupa Flamengo. Eu não entendi meio bem
o que significa, os caras é campeão da Libertadores e a primeira coisa que eles lembram de falar é chupa Flamengo, como coisa que o Flamengo tivesse alguma coisa a ver com o título dos caras. Mas no Mundial, eu torço para o vexame, Pachuca, faça um bom trabalho aí para que alegre o Brasil nesse dia de hoje, né? Que, por mais que eles passem contra o Real Madrid, não tem a mínima chance.